Bom, tenho o prazer de receber também nessa oportunidade, a gente falava pouco de saúde capilar, mas que está ligado aí ao emocional, e eu recebo aqui o Dr. Antônio Soares, psiquiatra, especialista da infância e adolescência, mas hoje também aí é o Dia Mundial aí desse transtorno bipolar, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Doutor, é um prazer muito grande recebê-lo, seja bem-vindo. Um prazer meu, muito obrigado pelo convite, né? E hoje é Dia Mundial do Transtorno Bipolar, Hoje, é isso? dia mundial. O que é esse transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença que ela cursa, pra gente é uma doença que cursa com alternância de humor, né? Mas não é uma alternância de você estar um pouquinho alegre de manhã e irritado de tarde. É uma alternância que leva a prejuízo na sua vida, e às vezes prejuízo grave, né? Com exposição, às vezes, muito grande, como teve até esse caso agora daquela moça lá de Brasília, né? Que ali é uma exposição que passou no Brasil e até no mundo, que caiu na internet, que é no mundo todo. Então, pelos relatos lá, estava no surto de mania, um episódio de mania, a fase maníaca do transtorno bipolar. Aí as pessoas foram expostas para o mundo todo, correu risco, né, com uma pessoa estranha que poderia ter feito poderia ter matado ela, transmitido alguma doença que a gente não sabe, né? Então, o transtorno bipolar é isso. E em outros períodos ela pode estar muito triste, entrando numa fase mesmo depressiva, né? Ou seja, são extremos, são polos. Extremos. São polos. Não é aquela coisa de você estar alegre, agora teve uma notícia, aí ficou triste. Não, é uma coisa que acaba prejudicando o seu dia a dia. Prejudica o seu dia a dia. Porque ficar alegre, ficar triste faz parte da vida, né? Sim. Porque acontece coisas boas, coisas ruins, né? Isso faz parte da vida da gente. É normal que aconteça, né? Agora, nesse caso, as pessoas que têm esse transtorno bipolar, é mais comum do que a gente pensa, doutor? É muito mais comum do que a gente pensa. A gente, inclusive, muitos artistas famosos aí que a gente paga show caríssimo para ver. O próprio Dia Mundial do Transtorno Bipolar é em homenagem a Vincent van Gogh, né? Que é um artista famoso, que só vendeu os quadros depois de morto, mas ficou muito famoso pela arte dele. Mas ele era um bipolar clássico, né? Que teve vários problemas durante a vida, né? Que foi ajudado pelos irmãos. Mas é muito comum. Hoje a estatística diz que em torno de 5 a 7% da população tem algum tipo de transtorno bipolar. Não é tão pouco, é muito. Se você pegar uma população de Imperatriz, por exemplo, tem 300 mil habitantes, mais ou menos. Se a gente fizer a conta, já dá mais de 70 mil pessoas, mais de 7 mil, 8 mil pessoas, acho, mais ou menos. Né? O que caracteriza? É possível o psiquiatra identifica, já sabe fazer realmente aí um estudo e identificar. No dia a dia, a gente pode ajudar? De que forma a gente pode ajudar? Às vezes um amigo, um parente, dizer, rapaz, talvez você precise de um tratamento. Você percebeu aquela pessoa, primeiro na fase depressiva, que a gente pensa que o bipolar é só na fase mais eufórica, mas a maioria do tempo ele está mais deprimido do que eufórico. Você percebe que tem um colega, um amigo, um familiar, ou você mesmo que passou, ficar triste um dia, 2, 3, a gente fica pelos problemas da vida, né? Que hoje está tudo muito difícil para todo mundo. Mas você passou de 1 semana, 2 semanas, você percebe que essa pessoa está ficando muito triste, muito para baixo, indique ela para um acompanhamento. Pode ser só um transtorno depressivo maior, único, que também é grave, porque tem um índice de mortalidade alto, mas pode ser um transtorno bipolar, nessa fase depressiva. E às vezes a pessoa ela não chega a ficar tão eufórica, mas é aquela pessoa que é irritada 24 horas o dia inteiro, que chega a ficar muito agressiva com as pessoas, com palavras mesmo, e isso atrapalha a vida dela, profissional, emocional. É bom indicar. Às vezes pode ser só um quadro de ansiedade, que também atrapalha a vida da pessoa, mas pode ser um transtorno bipolar que está ali incubado de alguma forma, e é bom procurar um profissional, ou vai num psicólogo, se for o caso. Às vezes a pessoa tem restrição de ir no psiquiatra direto, vai no psicólogo. Se for um psicólogo que tem uma experiência, ele vai saber dizer mais ou menos se é ou não é um transtorno bipolar, se é um quadro depressivo, acha que é mais uma ansiedade. Mas é importante que procure alguma ajuda, e se você perceber em alguém, algum familiar, indicar, né? Inclusive para serviços públicos, que a Imperatriz também tem serviços públicos que atendem. Agora, a causa, tem nos estudos, tem uma causa específica ou causas, porque ninguém é bipolar porque quer, né? Ninguém é bipolar porque quer. Nos estudos não tem uma causa específica, mas o que a gente vê é que existe uma certa prevalência em famílias, então a genética estaria ligada. Eu tive casos de um paciente, quando eu trabalhei no CAPS daqui, que era uma irmã e mais 3.
Olha só. Na mesma família. Quer Quer dizer, que a genética está ligada de alguma forma. A pessoa não pediu para ser bipolar. E começa só na idade adulta? Não, começa em criança. Criança de 5, 6 anos. Às vezes a gente já pode perceber aquela criança com aquele comportamento hipersexualizado para a idade. Olha. Se é uma menina de 15, 16, tudo bem. Mas uma menina de 7, 6 anos não é para ter um comportamento desse. Nem com 15 mas a gente já espera mais com 15. Mas com menorzinha já pode ter aquela criança muito irritada quando criança, pode ser um transtorno bipolar, pode ser um TDAH, mas não tem idade para começar. E às vezes pode ser que algum trauma desencadeie o quadro, pode, mas às vezes não tem um trauma assim evidente que a gente vai dizer que algum trauma psíquico ou trauma físico desencadeou, né? Tratamento hoje, como é que está? Hoje a gente tem o tratamento hoje ele tem um leque bem maior do que tinha antigamente, né? Até porque antigamente todos eram confundidos tudo com esquizofrenia, tudo era loucura, mas a esquizofrenia tem um tratamento bem melhor hoje, assim, quando a gente conseguiu, a partir da década de 60, dividir bem esses diagnósticos, a gente conseguiu fazer um tratamento melhor. Hoje tem tratamento medicamentoso, que é essencial para o tratamento. Às vezes a pessoa, não, vou tomar medicamento para o resto da vida. Talvez precise, mas independente disso, você tem que ficar bem, independente de tomar remédio ou não. E psicoterapia, que é o ideal para o bipolar também, que ele mantenha a psicoterapia contínua, mesmo que seja depois uma vez por mês, para ele não perder essa noção de que ele precisa estar estável. Porque a gente tem, como eu já falei, a gente tem pessoas públicas, tem esses cantores sertanejos, cantores aí brasileiros que são bipolares, inclusive que assumem nas redes tudo, mas que tentam fazer os acompanhamentos deles mais ou menos para não... Ou seja, o tratamento medicamentoso e as terapias vão dando o equilíbrio que a pessoa precisa para continuar a vida, não é isso? Isso. Agora, você falava há pouco aí, esquizofrenia bipolar. Qual a diferença? Para que a gente falar sobre... porque a gente pega muitos... O popular acaba pegando algumas coisas da área médica ou da área psicológica e colocando no nosso dia comum. Fulano é esquizofrênico. Você é muito esquizofrênico. Qual a diferença bipolar e esquizofrenia? A diferença básica é que o bipolar, ele não perde muito a relação dele com o mundo. Ele tem noção da realidade. Ele vai a extremos, mas está consciente disso. Está consciente disso. Inclusive, ele lembra, algumas coisas ele não lembra, mas ele lembra das coisas que ele faz. E às vezes ele pode chegar, já existem relatos, o rapaz não é homossexual, mas aí no pico mesmo da mania, ele entra a libido vai tão alta que ele acaba tendo relação com... E depois ele vai cair... ele lembra, aí ele entra em depressão, mais fácil, aí ele pode tentar alguma coisa contra ele, que inclusive tem risco grande nessa área. Já o esquizofrênico, ele perde, o juízo de realidade ele perde, né? Com delírio, com alucinação. Pode ter no bipolar? Pode, mas geralmente bipolar é delírio de grandeza, quando se sente a pessoa na fase eufórica muito grande. Tem alguns bipolares, inclusive, que são muito religiosos, quando chega pra gente, acham que são Jesus Cristo, porque... Mas ele não perde essa noção de realidade. Esse juízo de realidade que a gente tem, ele não perde. Já o esquizofrênico pode perder. Pode perder. Você estava no início aí o caso daquela moça que teve, aquela jovem que teve relação sexual estava andando na rua e de repente encontra lá um mendigo e tem relação sexual com ele. Esse caso que você tem acompanhado é um desses casos, bipolar, não? Isso, ela estava no episódio de mania ali naquele caso. O que é o episódio de mania? O episódio de mania o bipolar ele pode ter uma hipomania, que é mais branda, mas no episódio que tem muito hipomania, que consegue até trabalhar, né, toca a vida. Enquanto a vida está dando certo, está tudo bem, né? Ele só vai atrás de tratamento quando dá algum problema. Mas no episódio de mania franco, a pessoa pode ter alucinações, como a moça disse que teve, mas aumenta muito a libido, que provavelmente foi o que aconteceu com ela. O pensamento dela começa a acelerar demais, que às vezes a fala da pessoa nem acompanha o pensamento, a pessoa percebe isso, ela está falando uma coisa, mas ela já pensou aquilo faz tempo, e perde a necessidade de dormir, né? Porque uma coisa é você ter insônia. Quando você tem insônia, no outro dia você fica mal. Mas o bipolar, na fase de mania, ele tem energia para passar uma semana acordado e faz várias coisas ao mesmo tempo. Tinha um paciente meu que escrevia 4 livros ao mesmo tempo, de noite, de madrugada. Ele conseguia fazer, não sei como, mas ele conseguia. Tinha energia e o cérebro era muito rápido. E isso acaba atrapalhando a vida da pessoa, porque... É como se a pessoa tivesse dopada, né? Com um estimulante, né? Com um estimulante potente. Olha só. Que estimulante, inclusive, pode causar isso, né? Cocaína, que o pessoal usa, crack, outras coisas. Maconha, às vezes, pode causar isso também.
Doutor, tá aí, qual é nesse finalzinho do nosso bate-papo aqui, e eu espero ter conosco aí outras vezes para outros temas, mas para aqueles hoje, nesse dia de alerta, né, e de conhecimento também do transtorno bipolar, para quem não conhece, que palavra você deixa para as pessoas que nos assistem? Primeiro que é um transtorno que tem tratamento hoje em dia, que tem acompanhamento, e que a gente não tenha preconceito contra essas pessoas, né? Porque a gente, como eu já falei, tem muitas pessoas que conseguem ter uma vida normal. E às vezes com o preconceito da gente evita que as pessoas cheguem no tratamento que ela necessita. Então, não ter vergonha de ir atrás do tratamento, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que mas pelo menos não ter vergonha de ir atrás do tratamento. Procurar serviço, às vezes a pessoa não tem condições de um serviço particular, mas nós temos serviços públicos que atendem, que são portas abertas, inclusive aqui em Imperatriz tem. Então, procurar não ter vergonha e às vezes o paciente ele está numa fase tão ruim, tão para baixo, que ele precisa ser levado. E se é um parente seu, às vezes a gente tem que levar, se é um filho, se é um pai, se é uma mãe, a gente leva mesmo, porque é prezar cuidar das pessoas que são importantes para a gente. Todo mundo é importante, mas quando é um parente da gente, um amigo, a gente vai atrás, que hoje em dia tem um tratamento muito melhor do que já teve antigamente, e tem esse tratamento. E espera que as pessoas diminuam esse estigma que tem. É por isso que a data foi criada, né? Uhum. Inclusive em homenagem a uma pessoa muito importante, que é o Van Gogh, da história, né? da arte e tudo, para mostrar que existem pessoas que têm o problema e conseguem ser geniais, isso, né? Como ele foi. Como ele foi. E continua sendo através das suas artes. Agora, uma coisa também você falava aí, questão de preconceito. Ir atrás em busca de um psiquiatra ainda passa a ser preconceituoso ainda, né? Tem um estigma, né? Passa a ser preconceituoso. Não estou doido, não estou maluco, coisa do tipo. Tem alguns colegas, inclusive, nem colocam psiquiatra no consultório e tudo, para não... Olha só, para não espantar. Para não espantar, porque a pessoa chega a ver, e coloca em prédios que não tem nada a ver com medicina, né? O meu consultório é no medical, mas tem colega que bota num prédio que não tem nada a ver com medicina, que a pessoa vai para lá pensando que vai fazer outra coisa, para diminuir um pouco isso, né? Porque às vezes uma pessoa conhecida não quer ser vista. Mas, gente, olha, o que a gente precisa agradecer a Deus, porque nós temos esses especialistas, como a gente está conversando com aqui, doutor Antônio, e você que precisa, vá, né, busque, não tem nada quebra esse preconceito, porque o mais importante de tudo é a tua saúde, seja ela física, seja ela mental, bem como espiritual, que nós somos feitos, né, como um todo aí, e isso é muito importante. Doutor Antônio, muito obrigado, viu? Foi muito bom a gente bater um papo e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tá bom? E segura aí que a gente volta já, é rapidinho, não demora nada.